boa noite, meu nome é Mário Henrique. E eu sou a Regiane Santos, estamos aqui mais uma noite para falar desse grande amor de Deus e agradecer a presença de todos que estão aqui, Paz, Clarice, e também falar, né, de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, que assim seja, assim será. Como eu disse, a livezinha da reflexão, todos os dias às 22 horas. Pessoal, hoje para iniciar, vou fazer como ontem. Deixar aqui para reflexão, não para citação. Reflexão. Seja sempre ponte e nunca parede na vida das pessoas. Seja um caçador de almas e não um caçador de defeitos. Beleza? Agora vamos começar a live com aquela oração que eu disse para vocês todos os dias. Espírito infinito de Deus do grande universo, abre os nossos caminhos para a nossa grande abundância. Pois nós somos um imã irresistível, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence por direito divino. Amém e graças a Deus. Que assim seja e assim será todos os dias. Façam essa oração, vocês vão ver amanhecer, na hora do almoço, à tarde, à noite. Depois vocês vão ver a vida de vocês transformar, certo? Maravilha. Pessoal, hoje sabadão, né? Sabadão, todo mundo, muita gente saindo para se divertir, que nada mais justo, né? Um final de semana, uma semana de trabalho, um final de semana para diversão, mas também para reflexão. Tá? Quem não assistam agora, vão assistir depois, que normalmente acontece isso, mas o importante é que as pessoas assistam. E aquela história que a gente diz, aquela coisa que a gente fala. Pessoal, você que está em casa, você que tem um celular, você que tem um computador, faça suas livezinhas, faça sua live, sabe, de reflexão, do evangelho, pregando o evangelho. Sabe, isso é importante, isso é muito importante, pessoal, sabe? É a divulgação, a propagação da palavra de Cristo. Façam, entendeu? Não tenham medo, façam, isso é importante, sabe? Muito legal. Então, e aí nós vamos partir para o seguinte, pessoal. Hoje, assim, eu escutei algumas frases hoje, e eu estava ouvindo algumas situações dentro do Evangelho, né? Muito interessante, quando a gente diz que o Cristo, ele vem para cada um, ele chega para cada um de uma maneira, né? De uma forma. E eu acredito assim, que a pressa é inimiga da perfeição, como sempre foi dito. E sempre vai ser dito, é a realidade. Vocês podem prestar atenção que para cada 100 convertidos de primeira mão, tipo, ele vai na igreja o primeiro dia, ele ouve a palavra, ele ouve a pregação e tal, me converti, vou me converter, já sou... Ele não dura 3 meses na igreja. Ele não dura 3 meses. Porque quando ele cai na real, ele começa a perceber o que está acontecendo, perceber as situações, ele vai vendo que não é bem assim, sabe? Por quê? Porque ele não deu prazo para ele mesmo. Ele não deu condições e tempo para ele começar a entender o que é a palavra, o que é a mudança. E todos aqueles, prestem atenção, que começam a ir no culto, vai hoje, depois vai amanhã, não vai depois da manhã, mas vai depois da manhã, depois vai... Pode prestar atenção, quando ele se converte realmente. Ele não tem volta. Por quê? Porque ele já está vindo com a palavra, ele já está vindo com o conhecimento, ele já está vindo, e ele está vendo a própria mudança na vida dele. Ele vai se transformando sozinho. Aí ele batiza, mas não é bem assim, mas vai... A hora que ele fala, eu sou um cristão, aí ninguém segura. E assim, entendeu? Então eu acho que o importante, eu acho que é justamente esse prazo do processo, sabe? Não a pressa, mas o processo e a conversão em si, quando ela vem real. O que você acha, Guilherme? Assim, eu concordo e às vezes eu tenho uma outra... não é discordar, é uma outra visão. Que assim, como você falou no começo, existem pessoas e pessoas. Tem pessoas que realmente naquele dia ela aceita e ali, a partir daquele momento, ela já se converte, que foi o que aconteceu comigo. Eu não abandonei. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos, porque eu lembro que eu estava na escola. Né? Então, para mim, ali naquele momento, foi uma conversão real. Por quê? Eu fui abraçada e acolhida numa igreja onde tinha muitos jovens, e era o que eu precisava, porque eu não tinha muito convívio, né, com outros jovens, e ali eu me senti acolhida. Então, a princípio foi esse acolhimento, e aí, a partir daí, a gente tinha muitos estudos. Então, a gente tinha escola dominical, onde a gente escutava
um estudo antes de ir para o culto, depois a gente tinha devocional dos jovens, depois o culto, e a gente saía. Então existia um ambiente familiar onde a gente escutava a palavra, que é essa sequência, né, de aprendizado. Depois eu fiz o ITQ também, então eu realmente me entreguei. E ali sim, realmente teve uma conversão imediata. Outras pessoas precisam desse processo, realmente, né, de ter esse tempo. Por quê? Às vezes está ali na igreja por uma necessidade. Quando ela ouve algo a respeito daquela sua necessidade, ela quer aceitar, porque ela quer mudança. Só que os problemas vêm e ela desiste, porque é aquela história lá, a casa construída firmada na areia ou na rocha. Né? Então, tudo depende de como a pessoa que aceita está necessitando daquele momento, porque quando é só pela emoção mesmo, ela acaba mudando de acordo com os sentimentos dela, né? Então por isso que eu falei, eu concordo, mas não é que discordo, mas tem uma outra visão por conta desses momentos que eu passei. E ali, nessa minha conversão, lidamos com vários jovens que realmente vinham, frequentavam e outros que se afastavam. Mas se eu pegar da minha época, até hoje que eu acompanho, né? A gente tem um grupo no Facebook e a gente vê que as pessoas, mesmo com problemas, seja na vida pessoal, no casamento, no trabalho, elas continuam firmes porque a palavra ela continua produzindo. Então aquela semente que foi depositada nessa época que a gente teve esse acolhimento, a gente vê pessoas firmes até hoje. Né? Então tem tudo isso. Só, assim, a gente, para fazer uma colocação legal, isso é legal, importante para caramba. Quantas pessoas da sua família estavam convertidas na época? Só minha mãe. Só sua mãe. Uhum. Você tinha problemas sérios que você dizia que o teu pai não deixava você sair na época, lembra? Isso. E que você achou na igreja uma forma de você se socializar, vai ser assim, com pessoas. Então, entenda bem, são N fatores, é isso que eu digo, são N fatores, por exemplo, que ajudam e que levam a pessoa à conversão real e continuar, dar continuidade, por necessidade ou por crença, tá? Vamos deixar bem claro, por necessidade ou por crença. Então, aí o que acontece? No caso, por exemplo, de um cidadão que tem dentro da sua própria família ninguém, que não tem ninguém que seja evangélico ou cristão real, pode ser católico, pode ser budista, pode ser, bom, que seja lá o que for, mas ele sozinho, ele vai para a igreja, quando ele chega, a primeira coisa que ele vai ouvir das pessoas, ih, tá doido, isso que é, normalmente é o que acontece dentro de uma casa, numa casa. Então, a dificuldade que esse cidadão tem, às vezes, mesmo porque ele tem um irmão que quer levar ele para a balada, ele tem uma amiga que quer levar ele para a balada, ele quer ter... Então, ele tem dificuldades para continuar dentro daquela proposição que ele fez no momento. Tá? Então, são essas dificuldades que eu digo, por exemplo, das pessoas assumir que ela é. E outra coisa, a vergonha social. Eu sempre digo, dependendo do métier que a pessoa é frequente, por exemplo, do segmento que ela esteja, ela tem vergonha de falar de Deus, ela tem vergonha de falar que ela é evangélica, ou que ela se tornou uma evangélica. Sabe? Porque o próprio métier dela não permite, não dá abertura para ela, para isso. Então ela tem que ter muita firmeza no que ela quer. Então por isso que eu disse, por exemplo, dessas pessoas que chegam de primeira vez e dizem, eu sou agora, eu aceito Cristo e virei evangélico. Ele normalmente, ele não dura 3 meses. De cada 100, pode ter certeza, pelo menos 20 não continuam. Eu estou dizendo 20% para não dizer nada. Tá? Estou dizendo 20% para não dizer nada. Então, e tem aqueles que vão, se convertem, não vão hoje, vão amanhã, vão depois, e acabam lá no final, aquele processo que eu disse, ele dá tempo ao tempo e vai se transformando aos poucos. Mas é interessante, quando a pessoa assumir, ela dizer, olha, eu sou e sou, seja onde o métier que ela estiver. Tá? Ela não precisa de radicalizar como eu radicalizei, porque eu digo, eu sou um radical hoje, dentro do Evangelho. Então, ela não precisa fazer como eu fiz, mas pode ser um cristão, sabe, nem lá nem cá, quer dizer, tipo, vai acontecendo aos poucos, vai acontecendo. Mas o importante é seguir os mandamentos de Deus, de Cristo, e realmente se doar de corpo e alma. Então, a gente sabe que a palavra de Deus é ela que liberta, né? Então, muitas pessoas têm medo de ir porque ainda continuam nos seus defeitos, né? Eu digo nos seus defeitos porque ela acredita que ela não pode
frequentar um lugar se ela ainda estiver fazendo coisas erradas, que para ela Deus abomina, né? Mas, como o Mário falou, a partir do momento que você persevera, começa a frequentar, é o Espírito Santo que vai transformando você de uma forma que, quando você percebe, você já mudou. Aquela que era um problema, começa automaticamente a deixar de ser, porque você já não quer mais viver nessa vida, né? Então, por isso que eu falei, é um outro ponto de vista, porque a gente vê acontecendo das duas formas. E assim é a lei natural da vida, porque assim, todo mundo tem um jeito de ser. Tem aqueles que agarram firme, seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida emocional, se entregam de verdade. E outros não, que tem um receio, que tem medo, que tem uma cautela, né? Então ela quer conhecer, ela quer saber se realmente é. E aí ela também se converte de forma real. E tá tudo certo, porque Deus conhece o coração e sabe o tempo de cada um. Tem pessoas que se convertem no final da vida, né? E a conversão não, mas eu falo no final mesmo. E aquela conversão é real, porque ali ela realmente se entregou. Eu lembro pelo meu pai, porque ele frequentava a igreja, ele gostava de estar nos acampamentos dos jovens e tudo mais, todo mundo acolhia ele, mas ele não teve essa conversão nessa época. Quando ele realmente se converteu, quando ele quis, ele descobriu que estava doente, né? Não foi nem pela doença que ele se converteu, ele já estava frequentando a igreja e descobriu que estava doente. Só que naquele momento ali que ele ficou no hospital, foi uma transformação, que eu até falo assim para Deus, pena que a gente não pôde viver tanto tempo assim com ele, principalmente a minha mãe, né? Que esperou tanto por essa conversão e logo em 2, 3 meses ela perdeu o meu pai, né? Então, o marido dela, né? Que era nosso pai. Então, ela não viveu esse tempo que ela esperava tanto viver com ele. Mas ali a conversão a gente viu que foi real. Ele falava muito de Deus, ele sentia muito. Até muitas vezes quando eu lembro do meu pai, eu comparo ele um pouco com o Mário. Em relação ao jeito de falar de Deus, essa vontade. No batismo dele, tem uma foto que depois eu até ponho aqui, dele com as mãos erguidas assim junto com o pastor, a partir do momento que ele levantou assim do batismo. Então você via ali uma real conversão de verdade, né? Então isso é importante, porque a gente fala, é o processo de cada um. Tem pessoas que se batizam e é só um ato de baixar e levantar e para ela não mudou nada. E outros sentem de verdade a mudança ali, naquele momento mesmo, e a partir daquele momento ela fica firme e fala do amor de Deus. Eu lembro que na minha conversão eu trouxe muitos jovens para a igreja, né? Porque eu falava na escola, eu falava no serviço, principalmente no serviço. Eu trazia muitos jovens para poder participar comigo dos cultos dos jovens. Então, é o processo realmente de cada um. E eu acho que assim, é muito interessante que as pessoas notem, sabe? Não, como eu digo, não nas palavras, mas na mudança. Sabe, nas atitudes, nas coisas que vão acontecendo. Então, isso é real. Sabe o gatilho que eu sempre digo? Existe aquela situação na qual as pessoas às vezes não têm coragem, porque você tem que desistir de muita coisa. Você tem que deixar para lá muita coisa que você gosta, que você faz, que você fazia, que você curtia. Então você tem que realmente, sabe? Mas essa troca que você faz, eu digo sempre assim, pelo menos aconteceu comigo, você faz uma troca maravilhosa, porque você deixa o ruim para começar a fazer o bom. Sabe? Você deixa o mal para começar a fazer o bem. Você sabe, tudo assim, é tudo ao contrário, mas é de uma forma tão linda, que você não percebe. A hora que você vê, você já está fazendo tudo isso sem querer, sabe? Só com o amor de Cristo. E engraçado que quando você fala assim, pai, eu estou perdido, me ajuda, estou perdido, me dá uma orientação, um caminho. Ele dá. E o mais interessante é que ele te dá o caminho sem te cobrar nada. Sem te pedir nada, ele te dá o caminho. Você pega se você quiser. Porque ele te dá, sabe aquela coisa? Haverá sinais. Quando pretender alguma coisa, haverá sinais. É mais ou menos isso que ele diz, que ele faz. Ele te dá o sinal, ele te dá a orientação. Sabe? Você pega se você quiser. Mas normalmente você vê a orientação. Você sabe o que está acontecendo. Se às vezes não acontece o que você pede no momento, é porque ele está dizendo, filho, segura a onda, espere um pouquinho, não é agora. E você fica quieto, espere.
Fique quieto, que vai acontecer alguma coisa. Isso é ponto pacífico. Fique quieto, que vai acontecer alguma coisa. Então, mas confie. Confie que vai acontecer. Deixa na mão dele, confie. Só fique, faça a tua parte e confie e depois você fala. Né? Então, é isso aí, pessoal. Você quer? Não, tá bom. Então, nós vamos finalizar hoje, sábado, um dia maravilhoso, um dia de muitas coisas boas. E que vocês tenham, assim, um domingo maravilhoso, melhor ainda. Que essa noite seja abençoada por Deus, que Deus derrame todas as bênçãos possíveis e imagináveis para que vocês tenham um sono maravilhoso. E que amanhã vocês levantem assim, orando, já levantem orando, agradecendo a Deus por estar levantando, por estar acordando, por estar vivo, por esse mundo maravilhoso, por essa coisa maravilhosa que o mundão, que Deus criou. Sabe, como eu digo, faça sua live no prédio, na casa, na sacada de casa, sabe, na pracinha, na praia, no monte, onde você estiver, em cima da árvore, onde você estiver, faça uma live, sabe, fale do amor de Deus, dessa coisa maravilhosa que é o amor de Deus. E vocês vão ver que tudo começa a mudar, o mundo vai começar a mudar. Certo, pessoal? Tchau, Um tchau, beijo gente. no coração de Uma boa vocês, noite pra uma boa todos. noite a todos. Fiquem com Deus, na paz de Cristo. Vim aqui para adorar, vim aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tchau, Tchau, amigos. boa noite.